moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Python. Continuando o assunto sobre operações com arquivos, hoje nós vamos aprender a abrir um arquivo para leitura. Na aula passada nós abrimos para escrita, nós aprendemos a criar o arquivo e abrir para escrita. E na aula de hoje nós vamos abrir para leitura, vamos aprender a ler o conteúdo de um arquivo, beleza? Então vamos lá, sequência das suas operações antes da aula. Já se inscreveu? Gente, não atrapalhe nada o vídeo, vai na sequência normal, vai lá, faz aí enquanto eu vou falando. Clica no se inscrever, rola aí um pouquinho, clica no botão se inscrever e já ativa o sininho. Ativa o sininho aí para todas as nossas notificações, aulas de segunda a sexta. Já clica no like, assim você ajuda o nosso canal e não esquece para o final. É muito simples isso. E também, depois do final, depois da aula, você segue o nosso canal nas nossas redes. Dá uma força no Insta e no Face para compartilhar. Compartilha o nosso conteúdo. Seguir a gente e compartilhar faz o nosso canal crescer. Divulgar o nosso canal para crescer. E isso é bom para todo mundo. É bom para mim, é bom para vocês. Beleza? Você que quer ajudar o nosso canal de uma outra maneira, na descrição dos nossos vídeos tem os links das nossas vaquinhas. Então, se você quiser e puder, certo? Se quiser e puder, você dá uma força com as nossas vaquinhas ativas. Estão nos links, estão nas descrições dos vídeos. Beleza? Vamos para a aula, estamos aqui então com a aula 45, que é uma cópia da aula 44. Só mudei aqui a pasta, certo? Para a gente criar o arquivo aqui novamente, eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui nós já aprendemos na aula passada, certo? Eu estou abrindo aqui o arquivo para... agora eu vou abrir para a leitura. Então, read, certo? Eu não lembro o que a gente tem no arquivo lá, nós vamos ter que verificar. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, a gente fez o input aqui, né, na aula passada, a gente escrevia, digitava o texto na tela e mandava isso para o arquivo, certo? Então agora nós vamos ler o arquivo. Já vamos dar de cara aqui, ó, um write.read, o read, certo? E dar um print aqui, ó, um print no F. Qual que é a diferença aqui? Nós abrimos o arquivo aqui, ó, com o R, que é o parâmetro de read, de leitura. Então, eu vou abrir o arquivo, certo? E vou usar o método write, o método read, a função read, que vai fazer a leitura do arquivo. Então, ele vai ler e colocar aqui dentro do F, certo? E aqui com o print, a gente vai fazer a impressão desse conteúdo na tela. Vamos ver o que tem dentro. Ah, nem tem o arquivo. Ixi, olha só. Eu copiei o código, mas não copiei o arquivo, né? Olha só que interessante. Ele vai dar o erro. Por quê? Porque ele não encontrou o arquivo. Tá? A gente não criou o arquivo aqui. Ao invés de criar com o X, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na aula 44. Vou copiar o arquivo. Colar ele aqui. Porque eu acho que ele já tem texto dentro. É isso aí, ó. Ele já tem os textos dentro da aula passada. Tá bom? Só para a gente poder aproveitar esse conteúdo aqui, ó. Vamos dar o run active file. Agora ele fez a leitura, certo? Do nosso arquivo e implantou aqui pra gente. O read aqui, ó, eu não preciso fazer a leitura, eu preciso fazer o read fora e passar pro F pro print, não. A gente passa direto o read aqui, ó, porque senão ele vai fazer a leitura aqui do arquivo, né, das informações do arquivo. E não é o que a gente quer. Eu quero ler o conteúdo do arquivo. Então agora ele lê e faz a impressão aqui pra gente, ó, do conteúdo do arquivo como um todo. Ele leu todo o arquivo e passou, fez o print dessa leitura aqui. E se eu quiser fazer a leitura só de um número X, de um número determinado de caracteres, o read pode usar um parâmetro. Eu posso indicar, por exemplo, aqui, ó, read 10. Ele vai fazer leitura somente dos 10 primeiros caracteres desse arquivo. Tá vendo ali aqui, ó? Olha o que ele imprimiu pra gente. Supercurs. Se eu colocar aqui, ó, 11, ele vai imprimir também com supercurso. Certo? São os 11 primeiros caracteres do nosso arquivo. Outro tipo de leitura muito importante é com o readline. O readline, ele lê a linha inteira. Olha só como é que funciona o readline. Read
line. Então aqui eu indico que eu quero fazer a leitura da linha. E ele lê linha a linha. O nosso arquivo, ele tem 3 linhas. Tá vendo? A primeira linha, segunda linha, terceira linha. Se eu fizer o read line uma vez, ele lê essa linha. Se eu fizer o read line de novo, ele lê essa. O read line de novo, ele lê essa. Certo? Olha só que interessante. Terminal, run activou o file, o read line, ele leu só a primeira linha. Beleza? Se eu executar o read line aqui, ó, mais uma vez e mais uma vez, essa aqui ele vai ler a segunda linha e esse aqui ele vai ler a terceira linha. Olha só, read line tá lá, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Ok? Outra maneira da gente fazer isso daqui é com o for. Eu não preciso colocar um read line para cada linha do arquivo, até porque eu não sei quantas linhas o nosso arquivo tem. Eu vou fazer leitura, pode ser um arquivo de dados, um arquivo como se fosse um banco de dados, eu quero fazer leitura dessa informação. Beleza, eu não vou saber quantas linhas tem ali, ok? Então, como que pode funcionar essa leitura com o for? Eu vou criar aqui, ó, o for colocando no L o conteúdo aqui do nosso arquivo, certo? Do nosso arquivo. E aí, eu vou dar um readline. Readline, que na verdade, nem preciso aqui do readline mais. Eu posso colocar direto a impressão do L. E nesse caso, ele faz a leitura linha a linha. Olha que bacana. E já faz a mesma impressão aqui pra gente, tá vendo? A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Então, com o for, é o mesmo caso do readline, tá certo? Só que ao invés de eu ter que colocar um por um, eu utilizo o for aqui, que já faz automaticamente a leitura linha a linha de todo o nosso arquivo, tá certo? Então, é assim que a gente faz a leitura do arquivo. É muito simples. Lembrando que um detalhe aqui é o seguinte, quando a gente faz aqui, ó, o readline, olha só, printf readline, eu estou fazendo a leitura da primeira linha e isso aqui é uma string. Olha que coisa interessante. E tudo que a gente viu de string até então, nós podemos utilizar nesse resultado do readline. Eu posso retornar coleções, eu posso criar listas com cada elemento da lista sendo uma linha do nosso readline. E aí, por exemplo, usando o for que nós fizemos anteriormente, eu na iteração do for, eu adiciono uma nova linha, um novo conteúdo à lista, que vai ser o retorno da linha. Ok? Então, eu posso criar uma lista com as linhas. Tudo que a gente aprendeu de string, de regex, que foram as aulas passadas, tudo que a gente sabe de string, nós podemos usar com o retorno do readline. Então, olha que interessante. Eu posso colocar aqui, ó, em uma variável chamada res, o primeiro readline aqui, ele vai ler a linha, armazenar no res, e olha aqui, aqui eu posso dar o close antes aqui, né? Eu não estou usando mais arquivos aqui, ó, não estou mais usando o arquivo aqui, então eu fechei antes, certo? Agora, notem que a impressão ela vai vir do res, como uma string da variável res. E aí, e se eu quiser substituir, por exemplo, todos os espaços dessa string, como é que a gente faz? A gente já sabe aqui, ó, dá o import no para utilizar o regex, certo? E aqui eu estou fazendo o retorno para essa string, certo? Vamos lá, usando o regex aqui, como que eu substituo todos os caracteres, todos os espaços por traços? A gente já sabe fazer isso, é muito simples. Então a gente usa aqui, ó, vamos armazenar uma outra, posso colocar aqui, ó, no mesmo res, certo? Eu vou utilizar aquela string que está sendo retornada ali do readline. Eu vou usar aqui, ó, do meu RE o sub. Para essa string que está sendo retornada para o readline, eu vou trocar todos os espaços /s por traço,
ok? E qual string? A retornada pelo readline. Aqui eu não preciso mais do arquivo, fecho, e aqui eu fiz a substituição de todos os espaços da string por traços. Notem que eu não substituí no arquivo. Tá vendo? Tá aqui, lindo, maravilhoso. Eu só fiz a substituição na variável res, tá? Se vocês quiserem gravar esse retorno no arquivo, como que a gente pode fazer? Ali a gente deu o close, nós vamos abrir o arquivo novamente aqui, ó, para escrita, ok? E vou escrever o retorno aqui, ó, f.write, vou escrever o retorno aqui que está em res no nosso arquivo e fecha o arquivo novamente. Nunca é importante deixar o arquivo aberto. Obviamente que aqui eu vou substituir todo o conteúdo do arquivo pelo novo conteúdo aqui que está na string res, que é a string já substituída, né? Substituindo os espaços por traços. Então, esse aqui é o conteúdo do arquivo atual. Quando a gente rodar o programa, ele vai ter só a primeira linha e ao invés de espaços, ele vai ter traços. Vamos ver isso? Rodando aqui o Run Active File. Rodou, beleza? Até colocou a impressão aqui pra gente. Se eu abrir o arquivo novamente, olha aqui, ó, tá vendo? Substituiu todo o conteúdo pelo conteúdo da primeira linha do anterior, substituindo aqui espaços por traços. Então, aqui nós fizemos, misturamos a abertura do arquivo para leitura, certo? Lemos aqui o conteúdo, utilizamos o regex para substituir espaço por traço, certo? Fechamos o arquivo. E aqui depois nós abrimos novamente para escrita, beleza? E escrevemos o arquivo da variável. Nesse arquivo, fechamos o arquivo, finalizamos o trabalho simplesmente fazendo a impressão aqui, ó, da variável res, né, na tela. Nem precisava dessa impressão aqui, ou se vocês quisessem abrir novamente para leitura e simplesmente fazer a impressão a partir dessa leitura, também poderia, sem problema nenhum. Mas aprendemos aqui na aula de hoje a fazer a leitura, o read de um arquivo, certo? Com esse conteúdo, pessoal, dá para a gente fazer muita coisa, dá para a gente trabalhar como se fosse um banco de dados dentro de um arquivo, tá? Eu consigo criar um arquivo TXT como se fosse um arquivo de dados. Obviamente que a gente tem que ter alguns parâmetros aqui para tamanho de caractere, onde é que ele vai começar a ler, onde que ele vai terminar essa leitura, tá? Posso colocar, por exemplo, eu quero que a primeira posição seja nome, a segunda seja telefone, a terceira seja endereço, tá? Para o primeiro registro. Depois eu crio um segundo registro, terceiro registro, quarto registro e por aí vai. A gente consegue trabalhar dessa maneira como se fosse um arquivo de dados, um arquivo de informações para o nosso programa. Obviamente que nós vamos trabalhar com outros bancos de dados, como o SQLite, tá? Sem problema nenhum, isso é fácil de trabalhar dentro do Python. Mas um arquivo de informações rápido, um arquivo de informações simplificado, a gente consegue fazer com o arquivo TXT, utilizando o Open aqui, beleza? Vamos aprender ainda a deletar arquivo, deixa isso aí para a próxima aula, porque a aula de hoje já se estendeu. Por enquanto, vamos ficar por aqui, beleza? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Aprendemos a ler arquivos de texto. Não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho, clica no joinha, segue a gente nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, um abraço e tchau!